Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Chagas, sou discente do curso de História da Unifap e hoje, juntamente com o meu grupo, a gente vai explicar para vocês o que foi a democracia corintiana. Mas antes de começar a explicar o que foi a democracia corintiana, eu acho justo a gente entender um pouco sobre a história do Corinthians. Então, Basílio, tu sabe alguma coisa, mano, sobre a história do Corinthians? Diz aí pra mim. E aí, gente, beleza? Meu nome é Basílio, eu vou explicar um pouquinho sobre a história do Corinthians, claro, um dos 4 maiores times de São Paulo. Ele foi o primeiro a ser fundado, depois veio o Santos, Palmeiras, São Paulo. O Corinthians ele foi fundado dia 1º de setembro de 1910. Sua primeira partida foi contra a União Lapa, em que ele perdeu por 1-0. Pô, bacana, mano. Não sabia disso aí, cara. É bem interessante mesmo. Então, eu acho que agora a gente pode falar realmente qual foi o contexto, principalmente que a democracia corintiana aconteceu e principalmente, como eu comecei no início do vídeo, a importância que ela teve durante o final ali da ditadura militar. Bom, o período que corresponde ao movimento é de 79 até 84. Então, a gente já está falando praticamente ali do fim da ditadura militar, da transição do governo do Geisel para o governo do Figueiredo. Nessa época, o poder de repressão da ditadura já estava enfraquecido, pois com o aumento da inflação as pessoas começaram a sentir o fim do milagre econômico. O início da democracia corintiana se deu com a contratação do jovem Sócrates no final de 78, vindo do Botafogo de Ribeirão Preto, e com a cessão de Casa Grande, das categorias de base no time profissional do ano de 1981. Então, como vocês todos sabem, o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. Então, Basílio, como foi o andamento da seleção durante a ditadura militar? Bem, Chagas, o Brasil participou por 5 Copas do Mundo, a de 66, a de 70, a de 74, a de 78 e de 82. Especificamente eu vou falar da de 70, em que o Brasil, liderado pelo Pelé, acabou vencendo os italianos por 4-1. E o governo, se aproveitando dessa grande vitória, acabou querendo nacionalizar a seleção brasileira e até convidou alguns jogadores, exclusivamente o Pelé, que virou até o garoto propaganda da seleção brasileira. Caminhos em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. A democracia corintiana foi um movimento que aconteceu entre 1982 e 1984, que foi uma nova forma de gerir o time do Corinthians, em que os dirigentes do time e os jogadores faziam votações para decidir o que seria feito a respeito do time. E com esse ar todo democrático que havia dentro do time, levou os jogadores a fazer indagações e a se manifestar contra o regime militar que acontecia aqui no Brasil. E foi organizado diversas manifestações enquanto ocorriam os jogos, tanto na parte da torcida quanto nos uniformes dos jogadores. Eu vou falar um pouco sobre o impacto do movimento democrático que aconteceu no Corinthians. Naquela época, o Corinthians tinha já ganhado 2 títulos, estava ali super bem, apresentando um belo futebol. Então eles tiveram uma ideia no jogo do Vasco de colocar os dizeres nas suas camisas, apoiado por Vladimir, um jornalista, os dizeres democracia, já, liberdade, vote 15, e tudo isso fez com que as pessoas pudessem ter uma nova visão sobre a ditadura que estava acontecendo na época. Isso fez com que o Corinthians, além de ter novas mudanças dentro da sua roupagem como time e dentro da sua diretoria, fez com que eles pudessem ter a voz de falar um pouco mais sobre aquela democracia, sobre aquilo que estava acontecendo. E isso foi um pouco do impacto democrático que aconteceu no Corinthians naquela época. Bom,
Vamos falar um pouco mais sobre o movimento Democracia Corintiana, que só teve êxito devido ao apoio fundamental dos jogadores em prol deste movimento, contando com eles Dr. Sócrates, que recebeu esse título por mesmo ser formado em medicina. Aí vinha Casagrande, Zenon, Zé Maria e Vladimir. Dentre esses jogadores, eles tiveram esse papel fundamental, pois ambos eram ídolos nacionais do Corinthians e bastante carismáticos, onde ambos ganharam popularidade e levando essas diretas esse movimento a ganhar força no decorrer dos jogos. Dentro desse movimento também é importante destacar a participação do publicitário Washington Oliveto. O mesmo se propôs a trabalhar para o movimento corintiano de graça, onde o mesmo foi criador do termo democracia corintiana e os dizeres utilizados nas camisas nos jogos, esses dizeres que eram contra e afrontosos à gestão militar que estava no governo. No âmbito nacional, a democracia corintiana participou de diversas manifestações junto com a população, né? E isso fez com que não somente o grito de democracia fosse ecoado mais alto, mas também espelhou no futebol. Eles se tornaram bicampeões paulistas e também fez com que essa voz de democracia fosse ecoada mais longe. Na época, todos os jornais e programas de TV noticiaram esse ato de coragem que o Corinthians teve, de levar em suas camisas e em faixas um grito sobre democracia no país. Isso fez com que isso fosse espelhado não somente no time, mas também em toda uma nação. O declínio da democracia corintiana se deveu ao surgimento do Clube dos 13, que foi uma organização em que vários grandes clubes do Brasil se uniram para articular seus interesses em comum. E a figura do presidente desses clubes ela foi se tornando maior. E o que também culminou para o fim da democracia corintiana foi a mudança na diretoria do clube, que a nova diretoria mudou toda a forma de como estava acontecendo no Corinthians para a maneira tradicional paternalista que havia acontecido antes de surgir o movimento da democracia corintiana. Ainda se tentou ter uma retomada desse movimento da democracia corintiana, mas não se obteve sucesso com essa tentativa. Esse trabalho teve como objetivo principal buscar compreender como se deu o movimento Democracia Corintiana, levando em consideração que esse movimento só foi possível devido ao apoio dos jogadores, sendo esses figuras fundamentais na construção deste movimento e da consolidação desse projeto. Esse projeto sendo atuante durante a gestão dos militares do golpe de 64, levando gritos, frases, protesto em prol de redemocratização do Brasil.